Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar redação, né? A, a redação é você interagir com raciocínio, ah, eu diria, fracionado, né? Você vai fazer uma infração nas nos gêneros textuais e vai sobre cada resolução, cada foco que faz a gente se concentrar em uma organização de elevar as informações a um quadro, a um retrato, a uma imagem de aparecimento dessa tendência amostral que a gente tem por contar ou ajuntar as contas de uma noção de valores. Dentro dessa fração, a gente precisa apresentar e lidar com essa apresentação com informações da realidade social, política, pessoal, e todas elas em frações vão aparecer ali, vão ser é, vão ser amassadas e moduladas numa forma de, de valor, que é uma que vai ser possível de ser transduzido e reprocessado por outras pessoas semelhantes a você que leem. É claro que a pessoa que vai corrigir, ela não sabe a sua face, ela não tem a sua foto, mas até isso é um teste, né? É um teste de supervisão, né? Ela não te vê, mas ela vê a eminência da sua espiritualidade em relação à vontade de passar, obviamente, com uma, com uma desassociação por lógica e regras gramaticais. E todas essas regras e lógicas são competências que driblam todo o humano e ligam o lado associativo do ser humano com as regras maquinadas pela unidade e sentença da operação científica que a linguagem faz nas nossas vidas. A linguagem não propriamente utilizada, mas a linguagem técnica, né? A linguagem que é acionada quando o jogo pede a vitória para um e a anti-vitória para outro, né? Então, nessa partida de divisão de valores é que entra essa desobediência, eu diria, empregada por esses acionistas de derivações de derivas de valores. O que eu acho isso extremamente desonesto, porque o trabalho ele é energia, né? Ele é muito além do que técnica
né? Só que o ser humano ele tem se organizado para provar o contrário. E ele tem baixado além do ser humano para um refém de uma objetividade, quando nós seríamos felizes e livres sendo o que somos para ser. Inobjetivos. A gente não necessariamente precisa defender um objetivo, porque nós somos seres humanos. Nós somos porta-voz da vida, né? Nós somos o quadrado mais que perfeito dessa realidade. Então, por ofensa a nós, o ser humano ele decretou que nós precisamos de objetivo. E essa falsidade, essa semente impregnou tanto no nosso cérebro, tanto nos nossos esconderijos cerebrais, né, como uma erva daninha, e nos apreende por contração aninha, né, erva daninha. Por essa contração, a gente nem consegue criar objetivo. A gente segue os objetivos já colocados e implantados, né? E a gente se faz de bem com isso quando queríamos realmente sermos mais livres, num sentido, obviamente, num sentido que houvesse harmonia, né? Então se enxerga-se em um momento da sociedade que a sociedade, se ela não fosse por esse caminho, ela não atingiria a harmonia. Mas acredita-se que nós somos mais harmônicos hoje do que éramos há muitos anos atrás. Acontece que não necessariamente a vida se fez harmônica com a Constituição e com os direitos e atividades acadêmicas. Porque o ser humano ele se corrompe desde quando a gente indexiona o ser humano à ideia de posse e, por posse, poder. Uma vez que o ser humano ele conhece esse lado de posse e poder, ele começa a se enganar na plasticidade das suas conquistas. O ser humano ele não conquista nada, mas ele se engana com a ideia de que conquista, para o outro acreditar que ele é conquistante e para o outro acreditar que ele deve se refém do conquistado, em uma relação que a gente chama de harmonia. Só que não é harmônico isso. Isso é uma relação de desarmonia, né? Porque nós nos tornamos refém da maquiavélica disfunção da realidade, né? Nós nos tornamos reféns desse tipo de autoridade. O homem, ele não é dono de nada. Ele não é dono da água, não é dono da terra, ele não é dono do ar, ele não é dono do fogo. E diga-se de passagem que ele não é dono nem de si mesmo. E uma prova disso é que ele não consegue se controlar,
quando a gente engana esse homem com falsos prazeres, né? A ideia de sucesso, a ideia de copo cheio, a ideia de escola boa, todos os adjetivos emaranhando a sua coordenação lhe dizem inflar o ego. E o ego nada mais é do que uma bateria, um ritmo para suas para os seus para suas glândulas, glândulas não, para o seu sistema endócrino, eu diria, para suas para os seus órgãos que produzem hormônios, né? Isso é só uma descarga elétrica que vai de encontro aos seus órgãos que produzem hormônios para que você consiga reagir mais maquiado, mais plasticidade, mais mascarado possível no sentido da pressão que o sente confrontado pelas relações de poder ou não poder mostrar que é melhor ou pior. Essa ideia é desnecessariamente mal. Ela é aonde que o ser humano se vê mal e começa a implantar a ideia de uma cobra, né, arrastageira que influencia a Eva a comer o fruto proibido e fulas das contas, né? Aí a percepção, você começa a perceber que a percepção ali, esse é o fruto proibido, proibido então é o mais gostoso. Então seria proibido matar o irmão, mas o outro o faz com a permissão da ilusão. Então tem irmão matando irmão por ilusão. E é gostoso, cara. É maravilhoso se iludir o cérebro. Você não tá vendo o sangue ali, você não tá vendo a morte do operário, a morte, o sacrifício do seu irmão. Mas você está ganhando o poder disso. Você está se apoderando disso. E isso é proibido. E vai falar que Jesus morreu por isso? Fala. Para que você pudesse ser poderoso e ser um agente iludido, fresco, vender as ilusões e se sentir bem por poder matar o seu irmão em ilusão, né, Caim? Então, é exatamente isso que tem acontecido. O que é o fruto proibido? É tudo aquilo que tendenciosamente te faz comparar. Essa relação de comparação, ela é mal, porque ela mente por si só, ela demencia você a uma falsa promessa de adjetivo, de qualificação das coisas, onde as coisas não são donas de ninguém e nem devem explicação a ninguém, e ninguém é melhor ou pior porque dimensiona mais ou menos, porque a vida ela é feita para a harmonia
e integridade dos filhos de Deus. E ninguém é mais filho de Deus ou menos filho de Deus porque tem diploma ou porque conhece a lei. Quem fez isso é a pior espécie humana, é a pessoa mais mal da humanidade. A gente vive um inferno só. E não existe paraíso na Terra, não existe bondade, não existe gente boa. Não existe, não é dimensiona, é dimensão da sua parte. É um momento de dimensionalização do seu paradigma de contextualizar e processar as razões. Porque a razão de viver é uma só. É a unidade com a terra. Só que quando você se faz dono de terra, acabou a minha vida. Eu não vivo mais. Se você tenta infundir em mim vida, você tenta dizer ser dono da minha vida. Eu não vivo mais. Não existe vida em mim. Quando você é dono, mas ser dono, muito mal. Não dá para viver. Por isso que a gente precisa da angelidade. Os anjos, eles conhecem muito bem toda essa vida de ilusão que a gente leva. Porque você tá precisando de uma droguinha, você tá precisando de uma emoçãozinha, você tá precisando de matar alguém. Uma transdução de poder matador, poder de caçador. Aí tá ali, seu filho ou você ligando videogame e jogando joguinhos de matagem. Se, se sentindo muito matador na vibração das suas glândulas, das suas. É, das suas das suas produções de hormônios. TD matar. Tudo bem. Ai, cara. É uma máquina de miséria e falsas pessoas. Nossa. Meu Deus do céu. Cruzes, né? Cruzes. Então, cara, redação, né? Já que a gente vai estudar redação, ela diz para nós uma oportunidade de focar em algo, né? Quando você produz um texto, uma redação, você arreda todas as ações e vê ou escolhe ver com mais nuance, com mais performance de sujeito, substantivo, verbo e razões verbais e substantivais na sua direção de olhos e na sua controle, na sua disposição energética a partir das suas contrações impulsionais, né? Você se impulsiona e ali você dirige, né? Ali você atua, ali você julga. Então, redação é isso. É praticamente um papel de Deus na folha de sua árvore, né? Você produz
fotossíntese ali, ou um campo para fotossintetizar uma realidade que você sente ou enverga por em algum momento aparecer na sua locação de vida, né? Assim como as plantas. Bom, o único problema aqui é que a gente tá, por exemplo, quem faz redação para Enem, né? Isso é um problema enorme. O jogo da educação aqui no nosso país é muito mal jogado, né? Sinceramente, a educação do Brasil não leva ninguém à inteligência, né? Ela não leva ninguém à inteligência. Nossa educação, ela produz irresponsabilidade dos seres humanos, né? Ela sofre muito. A nossa saúde da educação, a saúde da educação no Brasil sofre muito para esse tipo de conversa. E uma prova disso são as provas para o concurso público. A própria forma das provas argumenta ao meu favor, ao favor da minha informação, né? Você tem o sistema único que é o Enem, para entrar nos concursos públicos. E você sabe por que que é assim? Por causa da pobreza do país. Não é porque o país ele né, é por causa da pobreza do país que a gente tem esse sistema. É por causa cara, ah, pra gente julgar, pra pessoa saber se a pessoa é boa ou é ruim, todas as questões do Enem não dizem nada. Você acertar todas as questões ou tirar os maiores pontos não dizem nada. Qualquer um sabe disso se pensar. Acontece que a gente não pensa, a gente concorre, a gente se diz obrigado a passar. Nós nos dizemos seres que somos obrigados e seres que estamos em competição. Nós não somos livres, irmãos. Existe liberdade nesse processo? A forma que esse processo é feito é mais pobre ainda do que o nosso país, porque reflete uma certa vontade dos educadores dos educadores, do pessoal que trabalha com a educação no país, né? Reflete a vontade de vingança desses profissionais. Porque me parece que eles não são satisfeitos e nunca vão ser satisfeitos na vida. Porque não existe satisfação para quem mexe com educação. Não existe. O educador, ele não fica satisfeito. E ele sabe, ele sempre quer ler alguma coisa, ele sempre quer fazer alguma conta, ele sempre quer aprender um nome novo, ele sempre quer aumentar o seu repertório, porque educação nada mais é do que um balão cheio de ar. Quer ver, ó? Olha que educação linda, né? Os meus pulmões, eles são educados sistematicamente para receberem ar e logo ao se encontrarem com o ar, a educação dos meus corações, ó, do meu coração, ela bate para auxiliar
esse ar, purificando-o e é, é, filtrando as partículas do mesmo, né? Então, você está vendo onde que tem educação de verdade? Você vê aonde está a inspiração do texto perfeito? A escritura perfeita não é a Bíblia, mesmo. A escritura perfeita é você. O gato é a escritura perfeita para o gato. Qual que é a Bíblia do gato? A Bíblia do gato, é o dia a dia do gato. É claro que para o gato é mais fácil ler a sua Bíblia, o seu dia, porque ele não é um ser que está sendo dobrado pela maldição do homem de querer fazer o papel de Deus na Terra. O papel que Deus já até fez, né? Ele já escreveu a gente. Então, tem muita enganação, cara. E a gente sabe que essa enganação não é porque a mãe ama o filho e nem que o pai dá a vida pro filho. Eu sinto muito, mas nenhum filho quer viver com essa frase feita. Nenhum filho quer viver com essa frase feita. Ó, preferia nem ter nascido do que nascer para escutar esse sorvete de baixa caloria, esse esse perfume mal editado, né? Essa frase feita, né? A gente tem que ser mais honesto ao trabalhar com essas drogas poéticas de frases feitas, porque nós estamos enganando a nós mesmos quando a pronunciamos por acreditar na destilação delas. E tem muitos líderes aí no sentido de, sei lá, no sentido de jogar um videogame, líderes jogando videogames com a vida dos outros, líderes, sei lá, praticando esportes oracionais com a vida dos outros, né? Com o tempo dos outros, né? Nem com a vida dos outros, alguns com a vida dos outros, porque tem alguns que pegam a vida a, a, algumas partes da vida dos outros para brincar, sendo que não é assim que funciona. Fazer papel da alma do outro. A gente tem que ensinar o outro a amar-se e não ser papel de alma dos outros. A gente não tem que escutar pecado de ninguém, não. Nós temos que ensinar o irmão a ser corajoso bastante para se escutar quando for necessário e para surrar, para o rugir o pecado de si para ver com mais definição. E a redação é exatamente isso, né? Só que a gente redaciona de várias formas. O profissional ele faz redação nas suas performances, né? Porque o profissional de muito tempo de profissão, ele consegue muito mais fácil arredar todas as travessões, os apóstrofos, todas as substâncias, os verbos e focar e organizar no devido lugar e tempo e modo e gênero e isso aí
e isso transitivamente de uma maneira mais coerente. Mas o profissional de menos tempo, ele vai dar a informação, mas talvez vai faltar uma coerênciazinha ali que o profissional de mais tempo conseguiu observar. Mas isso não muda assim, não muda a lógica do gasto energético. Geralmente os dois gastam a mesma quantidade de energia para chegar no final, né? É uma ideia suja dizer que o sábio gasta menos energia para fazer o processo. Não, porque o sábio ele gasta muita energia, porque a energia do sábio ela já está implantada, já transformou-se em músculo, em caminho. Então, energia em caminho é uma energia gasta. Ué, ele gastou, por exemplo, é como se ele tivesse uma Ferrari aqui, né? De muito tempo ele ferrou aqui o braço. E o cara, ele tem um Uno, mas ele chegou no mesmo lugar. Só que o cara, né, gastou muito tempo e comprou a Ferrari. O outro cara, ele gastou o seu foco, né, a sua vaidade, as suas vontades. Ele teve que abrir mão, né? Então, nós estamos no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia, sempre. Se você está vivo, você está no mesmo dia que eu, na mesma hora, no mesmo lugar. Diga-se de passagem, sem colocar essas realidades tecnológicas para ser burro e pensando, nós vivemos o mesmo dia, a mesma hora, o mesmo lugar, isso, o mesmo lugar no universo. Então vamos parar de ser escaladivos, né? Comparativos, e vamos entender que somos um, né? No espaço e tempo e modo. A gente não precisa ser muito mais que isso, não, né? A gente não precisa de colocar a marca X de, de Caim na cabeça que tem que fazer isso, tem que viajar para sei lá o que, tem que ler o livro sei lá o que, tem que assistir o filme sei lá o que, tem que jogar o sei lá o que, tem que comprar o jogo de sei lá o que, tem que colecionar sei lá o que, tem que saber sei lá o que. Larga disso, cara, né? Isso não é ser perfeito nem ser bom, não. Você já é super tudo que poderia ser. Você já é o melhor daquilo que você poderia ser hoje, né? Então, nada de que amanhã vai ser melhor. Hoje já é o melhor. Amanhã vai ser um hoje. Você tá entendendo? Não tem nada disso que amanhã vai ser melhor. Eu não fiz hoje, amanhã vai ser melhor. Não, o que você fez hoje é bom pra caralho, é melhor. Se amanhã for melhor é porque, né, amanhã é hoje, né? Então é mais ou menos assim que funciona, né? Que deveria funcionar. Acontece que a gente está contaminado pela desorganização humana frente à competição que faz com que umas pessoas enganem as outras, mas na verdade elas estão enganando elas mesmas e estão atrapalhando a sua comunidade ou aqueles que poderiam fazer o bem em conjunto, né? Porque toda mentira
tem um débito, tem um crédito futuro, né? Tem uma dívida futura. Toda mentira tem, todo mal também, né? Somente a verdade, ela se paga no instante por ser verdade, né? A maior coisa que você pode aprender, né, para o seu bem é dizer a verdade compulsivamente, né, sem medo de estar sendo mal. É claro que você consegue dizer a verdade com o uso organizado da comunicação com o passar dos anos, né? Por estratégias de gêneros e qualidades localizantes de mencionar a informação dependendo e para os receptores possíveis dessa informação. Então a gente tem todo esse mérito para gozar, né? A gente tem esse mérito de independência. Não precisa de Dom Pedro falar que o país é independente para você acreditar que você mora num país independente, porque todas as pessoas são independentes. Acontece que você nessa realidade, quanto mais você aprende, muitos, né? Muitos. Quanto mais eles aprendem, mais eles se sentem depreciados, né? Eles se sentem presos, pressionados em chegar a lugares algum. Porque eu não sei se você consegue ver, mas você nunca sai de você. Ou sai. Você atinge níveis de você. Ou seja, níveis de decomposição associada à energia. O inteligente ele não precisa mais nada do que a sua composição associada à energia. Ele só precisa da sua antena ligada à energia. E ele chega a qualquer maravilha do mundo. O, o, o estudante, ele insiste em saber disso. O estudante de verdade, não o estudante de Enem, o estudante de pose, de inteligente. Porque tem muito estudante aí, muito mesmo, que é estudante pose. Ele quer posar de nota alta no Enem, quer posar de médico, quer posar de advogado, mas não é inteligente coisa alguma, é um poser, né? Ele se impôs a ser um processador de questões e, e um, um processador rápido, né? Então é um algoritmo ali, é uma máquina impulsivada por técnicas e de relacionamento com questões. O cara ele já sabe todos os pulos e gatos que o dado da sua orientação processual deve ser dada para chegar na resposta correta, entre as 5 alternativas. Você acha que isso é... Para mim, isso é jogar videogame. Né? Sabe aquele camaradinha
que fica jogando videogame umas 3 horas por dia. E aí você vai lá na casa dele brincar com ele, aí ele conversa com você meio mal conversado e tal, tal, tal. Aí quando pensa que não, ele fala, vamos jogar videogame? Aí ele senta lá e ele tem muita atração em jogar videogame com você e vencer você e mostrar suas técnicas. E você fica admirando, assim, hum, nossa, que doido! Como é que faz isso? Né? E ele fica em silêncio profundo, imerso naquela realidade de controlador. Mas isso é ser inteligente ou isso é ser domado por uma realidade imaginária, né? Você conseguiria ver essa beleza no mundo fora dali? Ser ou não ser, né? Ser ou não ser. Bom, então vamos. Agora que eu já soltei, né? Cheguei no núcleo do minério de árvore queimando, né? Núcleo do átomo da madeira em, em, em possibilidade de vibrar sobre a temperatura e formar um calor frequente, né? Vamos nessa frequência aqui ler as 5 competências exigidas na redação do Enem, porque a gente está falando de redação e eu já abri o jogo do que é redação. É você saber selecionar os verbos para formar as orações e gerenciar valores coerentes para, para os seus receptores. No entanto, como a gente está nesse modo de vida ainda, nós estamos nesse tempo, nessa fronteira dos nossos conhecimentos, nós nos encontramos nesse presente momento e temos o desafio de sobreviver. E um dos melhores sobrevivências hoje em dia é poder estudar, né, em uma faculdade, porque a faculdade te permite provar que estudou, né? De certa forma. A gente vai se render e tentar nesse rendimento, né, encontrar uma habilidade para, na hora que a gente for julgado, a gente conseguir colocar a nossa defesa no papel, que é entregar 5 competências exigidas na redação que o Enem pede, né? Nessa altura você já deve saber qual a importância da nota da redação no Enem, como ela vale muito, pode ajudar a aumentar a nota geral do exame. Que só ela vale quase a nota de uma prova toda, né? Eu acho isso um absurdo. Se a redação tem o maior peso do Enem, sua preparação precisa ser à altura. No toda matéria, mais a queixa propaganda. Portanto, vamos percorrer cada uma das 5 competências. Então vamos copiar a imagem aqui. Aqui está à nossa disposição fazer isso. Então,
Competência 1. Demonstrar domínio. Então, o que é um domínio? Domínio é quando você consegue segurar, ou seja, formar segurança. Domínio é quando você forma segurança em algo. Vou dar um exemplo. Quando você está em um gato, o domínio do gato é pegar o gato e segurar no gato pelo pescoço. Por que isso é o domínio? Porque quando você segura o gato pelo pescoço, você meio que domina o gato, né? Quer ver? Segurar o gato pelo pescoço. Diferente de você carregar ele no colo, porque se você carrega o gato no colo, ele sai mexendo para lá e para cá. Então isso aqui é domínio. Eu não estou perguntando se devo ou não segurar. Tô orientando que isso aqui é dominar o gato. Ó. Aqui você domina ele. É isso aí. Demonstrar domínio da modalidade escrita. Então você deve formar segurança, né? Você deve estar seguro ou demonstrar essa segurança na hora de escrever a, na escrita formal da língua portuguesa. Então, beleza. O primeiro passo que eu preciso mostrar para o corretor, para o receptor, é que eu sei escrever. Escrever gramaticalmente correto. Gramaticalmente. Deixa eu ver se essa palavra existe. Significa de maneira gramatical. Então existe. Gramaticalmente correto. Então, isso quer dizer que a gente utiliza a gramática de forma correta. A gente sabe escrever oração, a gente tem noção da morfologia que ali encontra-se, a gente sabe quando é para usar o S ou quando é para usar o C, né? Então é basicamente isso. Isso conta. É é uma porcentagem boa, né? Vamos ver aqui. Aí. Você deve mostrar que possui bons conhecimentos da língua portuguesa na modalidade formal. Em resumo, essa competência contempla vocabulário, regras de acentuação e pontuação, ortografia, separação de sílabas e usos do hífen e de letras maiúsculas e minúsculas, concordância, regência, ausência de marcas da oralidade. Vale lembrar que o conhecimento das regras de acentuação e do novo acordo ortográfico são essenciais, ou seja, não vale ter erros de português e desvios gramaticais, por isso poderá baixar bastante nota, né? Então, beleza. Como que eu alcanço isso daqui? Né? Você não alcança, cara. Você não alcança isso. Você corrige isso. Então, como eu corrijo isso? Beleza. Eu corrijo isso
sendo deveras, sendo ativo e humilde. Humilde. Só que isso daqui é uma frequência que dói bastante. Porque essa frequência de ser ativo e humilde faz a gente chorar. Internamente a gente chora porque a gente não quer acreditar que a gente é Ra. Então, quando a gente se ativa e começa a ver o nosso erro, isso nos faz chorar. Isso mexe com nossos sistemas que elevam destilados, comprimem água e levam a água para os olhos. De certa forma, porque isso vibra muito a nossa. Isso mexe muito com os nossos músculos orbiculares. E mexe muito com os nossos nervos. Eu já estudei isso. Os nossos nervos, pares de nervos cranianos, né? A gente tem bastantes pares de nervos cranianos aqui, ó, que estão numa camada mais interna do nosso olho, que quando a gente olha que a gente errou e a gente tinha convicção de que estava certo, então a gente estava certo. Então a gente estava assim, ó, tô certo. E aí nosso olho tá assim, tô certo. Vê só. Aí a gente começa a olhar, errei. Aí olha, ó o olho como é que fica. Errei de novo. Aí você só fica polvilhando o olho assim, ó. Quando pensa que não, ele puxa um tanto de água, porque ele fica bombeando ali, os nervos ficam bombeando assim, porque você estava convicto de que poderia ficar certo. Só que você erra. Aí você fica assim, ó, errei. Aí fica fazendo bomba lacrimogênica. De lacrimosidade, né? De choro. Bomba de choro. Tá doendo? Não dói. Só queima. Só acidifica. Porque a água do choro é uma água salínica. É uma água que não deveria estar ali se não fosse o chamada. É uma água espiritual. Por isso que eu falei lacrimogênico, ácido. Então, quando você chora assim, sai aquela água aqui, ó. Aí cai um pouquinho aqui, ó. Você coloca assim, ó. Tem um pouco de sal. Mas esse sal não é esse sal comum. É um sal orgânico. Então a gente tem essas questões. Você consegue lidar com essas vibrações profundas? Ler ajuda. Ler ajuda você a lidar com essas vibrações profundas. E ainda ajuda você ver a forma correta de escrever palavras. De como as palavras são vistas. É claro que tem gente que lê deslizando em água com sabão. Ler deslizando em água com sabão pode até ser transduzido e assinalado. Porém, existe muita técnica e muita prática para que isso você seja capaz de, nessa superfície, gerar processos. Então, geralmente no começo, o bom leitor, no começo da sua prática, ele, ele sente muito os atritos da leitura. Depois de um tempo que ele consegue reduzir os atritos e ser mais escorregadio na leitura. Mas enquanto ele não coisa, ele vai lento. E é assim que funciona. Porque é uma coordenada de olho
e processos de desintegração dos sinais dos olhos na nossa rede sináptica, onde a gente trabalha esses impulsos e constrói imageticamente uma visão que apreende tudo aquilo que está lendo. Quando a gente sabe disso e treina isso, a gente consegue construir frases assim, parágrafos assim, e até textos ou redações assim, e medir se isso está bom. Se isso você tem, se você tem a noção disso, você consegue julgar isso. Então, o consumo disso deve ser alvo daqueles que querem corrigir, se corrigirem e melhorar o eu sei escrever, porque na verdade você não sabe, você aprende. Então cada vez você vai aprendendo a escrever. Não, a pessoa nunca sabe, ela aprende. Então algo que ela aprendeu, ela pode te ensinar. E ela sabe esse algo, mas ela precisa aprender esse algo naquele momento que ela vai te ensinar. Porque se ela não aprender, ela não vai ser capaz. Entendeu? É como se fosse um animal dentro de nós. Segunda competência. Então a primeira é a ler, colocar acento nas palavras, isso aqui. Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, nossa segunda necessidade é interpretação. Isso aqui eu diria que é uma das coisas mais complicadas nesse processo. E aí a gente vai desmiuçando aqui, ó. Então, digamos que aqui a gente tem uma porta, né? E ao abrir a porta, o pouco que eu abri entrou um pouco de luz aqui, ó. Tá vendo? Esses riscos significam a luz, né? Se eu abrir mais a porta até aqui assim, vai entrar mais luz. Então, olha só. Em geometria fica fácil, ó. Então, uma abertura nesse grau preenche isso de luz, não é mesmo? Agora, se eu abrir assim, vai preencher isso mais isso, né? Olha só. Tá vendo? Então, o grau de fonte gera brilho X, certo? Se o X é, é o tema, então o grau do tema deve ser aberto. Só que acontece que esse X ele não sofre em todos os casos, né? A abertura aqui, ó. O X às vezes ele faz assim, ó. Tá vendo? Abrir o X e fechar o X, né? Então a gente precisa de abrir o X, ó, para poder fazer o texto. Olha só, o texto em X.
Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, cinco linhas. Você... Aqui, ó. Tá vendo? Agora tem pessoas que abrem o X assim, ó. Olha como é que a linha dele vai ser. Vai ser... Não vai ser paralela. Não vai ser... Quer dizer, não é paralela, não é. É paralela. Não, paralela... Perpendicular. Né? E aí aqui a gente fecha, né? Aí não sai o tema, né? Então, fugir do tema, ó, fugindo do tema. Então, existe aqui, ó, esse é o tema. Tá vendo o tema? Esse é o tema. Aqui você vai fugindo do tema para a direita, aqui você vai fugindo do tema para a esquerda. O que é direita e esquerda? É a sua visão particular. Então, aqui, ó, visão particular. Você tem esse tipo aqui de visão particular e esse visão particular aqui, né? A gente tem o tema e tem as visões particulares. Olha só. Esse é o tema. O tema é esse, cara. A visão particular é essa daqui, ó. Ou essa para cá. Tá vendo? E fugir totalmente do tema é isso daqui, ó. Fugiu total do tema. Então, o tema a gente já sabe o que é, né? E ele tem o grau. O grau certo, né? E aí, como que a gente faz para compreensão da proposta? A partir dos textos complementares, o participante do Enem deve compreender a proposta da redação para desenvolver o seu texto de forma coerente e demonstrar seu repertório cultural utilizando informações de diferentes áreas do conhecimento. Tá. Então, vamos lá. O que é diferentes áreas do conhecimento? E eu gosto de casar matemática, eu gosto, mais português. Por que eu gosto? Porque eu acho que dá um contraste. Um contraste é uma visão mais profunda de, de, de evidenciar um elemento sobre o outro, né? Isso para mim dá o contraste me cheira a razão, né? E proporção. Por isso. Só que eu gosto às vezes de colocar uma pitada de química aqui. Também às vezes eu gosto de colocar um pouquinho de física, um pouquinho de biologia, certo? Mas às vezes eu gosto de colocar um prato feito, né? O que é um prato feito? É uma... Às vezes eu gosto de colocar uma notícia, um prato feito. Ou um argumento cultural, que eu chamo de livro, né? Livro, um argumento cultural que pode ser tanto popular quanto acadêmico. Né? O que são isso? A gente tem notícias, a gente tem livros, né? Autores. Mas lembre-se, né? Tudo isso é colocado quando existe relação comunicativa contextuada
contextualizada por redirecionamento ao tema, mirando no tema. Lembre-se, né? Que quanto mais fino você for em relação a isso, maior é o seu ponto, né? Maior é o seu ponto. Além disso, deve focar nos aspectos estruturais de um texto dissertativo argumentativo de prosa. Então, lembrando-se que nessa questão vai cobrar também a estrutura. E a estrutura, né? A estrutura vai ser assim, ó. A gente tem a tese, o desenvolvimento da tese e o argumento da tese. Argumento da tese barra proposta de solução. O ponto mais importante a ser avaliado é a habilidade de leitura e escrita do participante, ou seja, demonstrar que compreendeu e definiu o recorte temático apresentado. Então isso aqui dá muito medo no participante, porque geralmente a pessoa que gosta muito de ler e não escreve frequentemente, mas gosta de ler, gosta de praticar a informação, ser uma pessoa informada. Só que a pessoa informada que não escreve é uma pessoa que tem tendências de fugir do tema ou até mesmo criar um tema para poder entrar em uma realidade próxima, né? Ou seja, a gente pode falar assim vou citar uma coisa aqui, ó. Nós vamos falar dos impactos da 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 cor dessa da corrida espacial atualmente. Aí eu vou lá, coloco vários textos para a pessoa falando sobre o dinheiro que é gasto com isso, falando sobre a poluição, né? E falando sobre qual que é o benefício, né? E pedindo a sua visão sobre isso. Aí o camarada, ele vira e começa a escrever assim, ele entra assim, ó. Ele começa dizendo que o espaço, o título dele, o espaço é o futuro. Aí ele coloca assim, a segurança, o nosso país está crescendo com os investimentos em tecnologia espacial. O nosso futuro depende disso.
uma vez que o aquecimento global, isso e aquilo. Então isso não tem nada a ver com o tema. Ele tá entrando numa realidade dele, em um sentimento próprio de entendimento, assim, de orientação pessoal, de torcida pessoal sobre a realidade espacial, sobre as naves e tal. Sendo que o tema é falar dos impactos dessa corrida espacial atualmente. O que eu chamo de corrida espacial atualmente? Geralmente vai estar lá linkado, né? São as empresas querendo conhecer mais o espaço, os planetas e toda essa realidade interativa com esse tipo de com esse tipo de interesse, né? Que é sair da Terra, como se isso fosse uma solução ou fosse né, uma coisa assim que uma promessa para o ser humano, né? Aí, sei lá, cara, não sei, viu? Eu sinto muito, mas é, tudo bem ser, mas tem horas que isso aí fica um pouco apertado, né? Conscientemente falando, né? Ah, então a gente já falou do segundo objetivo nosso, é seguir a estrutura com base no tema, né? Então a tese, ela deve tese com tema, desenvolver a tese seguindo o tema e argumentar a tese propondo uma solução para o tema, né? Então é bem isso que a gente precisa. Organização e defesa. Nada mais importante do que. Deixa eu ler aqui. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então é como eu falei, né? Geralmente o redator ou o escritor de uma redação, ele vai redar. Muitos influências dizem brainstorming, né? Mas não é isso, né? Ele vai redar. O que ele vai redar? Ele vai redar todas as substâncias tematizadas, todos os verbos tematizados, todos os complementos tematizados e vai utilizar desses conhecimentos morfológicos da língua culta, da linguagem culta, para desocultar seu argumento e comprovar, né, a verdade, se livrando do oculto, né? Então, o redator ele vai organizar as ideias para apresentar uma verdade possível delas na forma de uma redação. E para isso, ele precisa de versões de substâncias, de verbos e de complementos que formam uma oração
Só que essas substâncias, esses verbos, esses complementos devem estar ligados à temática ou à influência que a temática adverge, né? Pede, né? Entende? Então, nada mais importante do que saber selecionar os principais argumentos sobre o tema. Então, argumentos, eles trazem isso. Portanto, nessa parte de critérios giram em torno da argumentação, bem como da interação dos participantes sobre alguns aspectos do tema. É muito importante fazer um projeto de texto que consista em planejar o que vai ser escrito, que argumentos serão utilizados, o momento de apresentá-los. O encadeamento de ideias. Além disso, a organização é fundamental para a exposição de argumentos. Argumentos consistentes. Eu não gosto muito da pessoa, num momento desse, falar argumentos consistentes. Porque consistentes é massa, é realidade. Argumentos funcionais, argumentos lógicos, argumentos visíveis, não consistentes, por favor. Né? E defesa do ponto de vista. A inteligência do texto é parte fundamental dessa competência. Ela reúne a inteligibilidade do texto. Ela reúne a seleção de argumentos, precisão, vocabulário, né? Relação entre as partes do texto e ainda a adequação do conteúdo com o contexto atual. Isso aqui é uma lógica, né? Você vai montar um manequim, né? Isso aqui é a mesma coisa que você montar um manequim, né? O manequim tá lá, né? Aí o manequim tá lá. E aí você vai colocar no manequim um vestido de noiva, né? Um vestido de noiva. E aqui você vai colocar um tênis de corrida, né? Cara, que elogio você quer, né? Qual elogio você quer com isso? Ah, eu mudei a forma clássica. Eu fiz arte. Olha que arte, né? Que arte impressionista. Então, essa é a minha ideia. Eu até tenho que encarar aqui. Você vestiu um manequim. É a sua loja. Sua loja você quer notações de elogios, né? Quanto mais elogio, mais notado e notável e famoso e sucesso você tem. Sua loja. Aí você vai lá e coloca um vestido de noiva. Sua loja começou a vender vestido de noiva. E aí você colocou um vestido de noiva lá no manequim. Todo bonitinho, tá? Aí nos pés desse manequim você colocou um tênis de correr. Né? Sabe aqueles tênis com mola e tudo? Aí, cara, o que tem a ver um tênis de correr com um casamento? Ah, é porque é uma função artística, não sei lá o que, é porque não dá para justificar. É perda de ponto, é perda de tempo.
É perda de tempo, é perda de ponto, é perda de coerência, é disfunção harmônica, estética, é prejuízo total para um relacionamento. Ah, eu vou sair com minha noiva, vou sair com minha namorada. Aí a gente vai fazer compras. Ela vai lá e coloca é, roupa de praia para ir fazer compra. Aí ela coloca, sei lá, ela se veste para ir para uma festa, para ir fazer compra. É uma realidade às avessas, né? Ou ela tá fazendo uma interjeição, ela tá te colocando de uma forma com uma instabilidade lógica. Ela tá criando um texto perigoso, né? Um sentido nocivo, né? Inintegrável para o raciocínio, porque não é uma habilidade, não é uma realidade, não é uma redação é, funcional, normal, a qual você espera. Tem um erro ali. E às vezes você não quer ter o trabalho de falar, ó, você tá errada. Você tá feia no sentido, você está descompromissada. Você não está funcionando bem. Você não quer falar isso com ela, porque você quer ela bem. E aí é a mesma coisa, né? Então você precisa de colocar as palavras para fazer a contração do bem, né? Então você precisa de colocar aqui a trocar os sapatos, né? Pelo amor de Deus, noiva. Pelo amor de Deus, não faz eu passar um vexame desse, não. Coloca aquele Coloca aquele sapatinho maravilhoso pro nosso casamento, né? Doa o que doer, né? Faça isso para nosso bem de Aparecida. Entende, cara? Então, é exatamente isso, né? Viu tudo isso aqui, ó. Reúne seleção de argumentos, tá vendo? Seleção de argumentos, precisão vocabular, relação entre as partes do texto e ainda adequação do conteúdo com o contexto atual. Você sabe que precisa argumentar bem, mas será que sua redação realmente convence? Então, é, é exatamente isso. É você seguir a normalidade. Sim, não tem como você não passar, cara. Não tem como você não tirar a nota total, né? Se você seguir a lista, se você seguir o compasso, o efeito, não tem como, né? Ou tem. Pior que tem, viu? Por causa do. A gente mora num país que ele é muito corrupto. Eu não sei vocês, mas eu sempre saio de uma relação com o nosso país acreditando na corrupção dos dos competentes e competidores, né? Eu sempre acho que tem alguém passando para trás os honestos. Sempre acho, cara, nesse país, né? Eu acho muito inseguro viver nesse país nesse sentido da honestidade. Sinceramente. Não me leve a mal, mas todo o meu amor, com todo o meu amor, eu odeio a educação desse país. A educação desse país não.
não tem muita. Tem, tem muito prazer pelo que faz, não. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ah, agora a gente chegou num ponto pesado, né? Olha o nome. Olha esse nome aqui, ó. Mecanismos linguísticos. É, mecanismos. Será que tá certo? O principal mecanismo linguístico é a coesão utilizada para o encadeamento lógico das partes do texto. Então eu lembro da professora falando muito daquela palavrinha mágica chamada de conjunção, que é um elemento morfológico que cuida da parte da união de orações. Então, esse camaradinho aqui, ele é um embrulho especial, né? Na verdade, ele é um elo para o texto. E a gente não está procurando o elogio. Quando a gente sabe distribuir bem esse elo e faz ele agir bem no nosso texto, a gente consegue uma lambida gostosa, né? Um sabor bom, a língua boa, um sabor. Por quê? O sabor se fica contínuo, como uma corrente. Ah, ele se encadeia, né? Como uma reação em cadeia, de cadeia, né? Portanto, entender bem os conectivos, conjunções, advérbios, locuções, preposições, etc. Cada um deles, com certeza, será proveitoso para deixar o seu texto ainda mais coerente, além de auxiliar na construção da argumentação. Nessa competência destaca-se a estrutura lógica e formal entre as partes do texto, chamada de coesão textual. Assim, a relação entre os parágrafos deve apresentar uma sequência lógica das ideias expostas. Então, tá bom. Ahn, ahn, uhum. Então, o negócio é o seguinte aqui, ó. A única coisa que eu vou falar é seja sensível, né? Seja sensível, né? Porque seja sensível. A sensibilidade sabe doer de uma forma precisa. Por quê? 1. Ler dói. Ler dói. 2. Ler por trabalho mais ainda. Só escuta isso daqui e seja humano nesse momento. Ó. Ler dói. Ok. E por trabalho mais ainda, acontece que a redação ela não é corrigida por máquinas. Ela é corrigida por seres humanos. Né? Seres humanos, eles trabalham para isso. E por mais que eles admentem ou mantêm mentindo que gostam do que fazem, obviamente, de uma pilha de muitos textos vão ter momentos de desgosto,
onde a dor vai aparecer. Você consegue desaparecer a dor quando você traz à dor um lado sensível. Quando você mostra a sensibilidade que você tem junto a esse corretor, porque você doeu ou está doendo semelhante a ele, tanto é que você apresenta de forma sensível o seu texto, porque só é insensível aquele que engana a dor, porque todos nós doemos, né? Se você fala a verdade com a dor, você consegue fazer o atendimento dela. Quando você atende a dor, o seu nível de dor ou o sentimento dela diminui a um ponto que você acredita que você acredita na impresença da dor, né? Então, tem muitas pessoas que conseguem converter suas comunicações para um nível harmônico de inador. Não é inadador, não, né? É sem dor mesmo, né? Não sei como que chama a dor ou inador ou... Deixa eu ver aqui. Analgesia. Ah, então o cara é uma analgesia. Analgesia. Analgésico. Então a pessoa consegue ser analgesia. Então a gente trabalha tratando o receptor das nossas informações quando a gente redige. E muitas das vezes a gente escreve para nós mesmos no dia a dia. Ou seja, a gente é um médico de nós mesmos. Porque a gente trabalha é, para nossa paciência, para nossas dores. Então veja bem o que eu estou falando aí na sua realidade de autoridade própria, né? Bom, quinta e última competência que se espera: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Poxa, por que que eles pedem isso, né? Por que que eu tenho que elaborar uma proposta? Já se perguntou isso? Proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então a gente entra numa vibração de ser um negociador, né? Porque há dor, né? Então, observa-se, por que que a gente tem que negociar a dor? Porque se existe um problema, nós criamos esse problema. Por quê? Esse problema focado nasce da nossa orientação espacial ou textual. Então, o mesmo problema que eu criei, ele deve ser um problema, né? Se eu criei um problema, veja bem, se eu criei um problema, vírgula, né? Eu criei uma solução. E eu não usei elipse de sujeito e nem elipse de verbo, porque realmente
eu quis destacar o eu criei. Porque elas são duas partes aqui, ó, que estão em um texto. O texto argumentativo, ele se comprova quando você corta esse argumento aqui e faz um caminho visível, né, para ele, para os olhos. Então, sinceramente, né, você indica, né, você tem um vetor aqui, ó, que indica o lado. Você tem um operador lógico que vê e uma escala que mede, né, a partir dos riscos, né, que controla, né, sobre os riscos. Né? Então, é exatamente isso que ela tá. Por que você tem que propor uma intervenção? Porque você que criou o problema, né? Quem cria um problema, cria uma solução ao mesmo tempo. Se você não for capaz de encontrar, você não vai fazer negócio. Vai ficar faltando essa anotação na sua oralidade, na sua redação. Na parte final e a partir dos argumentos apresentados ao longo do texto, o participante deve apresentar soluções para que foi abordado, porque foi você que abordou, né? Se você vê esse problema, você tem que se obrigar a ver uma solução, senão esse problema vai te consumir. Isso tudo tendo em conta aspectos como cidadania e valores humanos e diversidades culturais. Principalmente, o participante utiliza expressões ideais, preconceito. Participante que utilizar expressões ideais, preconceituosos, incitar a violência, perde logo os 200 pontos que valem essa competência. Então, vamos tomar alguns cuidados em relação às expressões. Por mais que se dialogar, né, por intermédio da redação, de redigir informações e ações coabitadas no seu dia a dia, se expressar seja uma forma admitida e academicamente válida para espelhar os seres humanos, né? Esse espelho, ele precisa ser um espelho, né, que mexe em números naturais, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números naturais inteiros. Ou irracionais, né? Números irracionais. Tem que estar nesse grupo. Se você colocar uma expressão aqui, que é uma expressão irracional, né? Por exemplo, 1,1, sei lá o que, sei lá o que. É um número irracional. Você vai. Quem lê isso, ele não vai levar na luz da matemática. Ele vai agir de forma irracional. Como que a gente age de forma irracional num ambiente modulado pela racionalidade? Já desde o século XVIII, ele age assim, ó. Esse é o anticristo. Ele vai virar na hora e vai falar: esse é o antitecido social. Esse é o antitexto. Esse é o anticristo. Menos 200 para ele.
Porque ele está certo, mas ele está certo de uma maneira menos certa possível, né? Porque na escala aqui, ó, a gente tem o Cristo, o anticristo, ou seja, a gente tem o texto, o antitexto e o caminho para o texto, que é a escala para o texto. Mas ele sempre sai do meio de campo, né? O meio de campo, ele é a parte que você sai informado sobre o tema. O tema, ele é central. Você pode caminhar para Cristo ou para o anticristo. Isso depende de você, né? E aí, um é vitória, o outro é anti-vitória. Basicamente isso. Então, muito cuidado com as expressões que ferem direitos humanos e bababá e bububu. Então, no próximo vídeo dessa série que eu estou produzindo, a gente vamos nos encontrar com o estudo e a orientação de outra competência para chegarmos e trabalharmos essa redação, conhecer o que é redação e treinarmos redação para o ofício do Enem, como tanto para o ofício do Enem como para o a curiosidade técnica, diversão, né? Para nosso natureza, para o nosso ser. E é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!